Olá, como estão meus alunos? E nós aqui novamente para dar continuidade a um assunto super, hiper, mega importante da nossa disciplina, que são as questões das relações trabalhistas. Então, nessa aula, nós iremos compreender os princípios trabalhistas, agora com a utilização das TICs, com a utilização das tecnologias da informação e da comunicação, visto o momento que estamos vivendo e o grande número de pessoas que estão trabalhando à distância, né? Mas também vamos falar um pouquinho dos descontos, aí é triste, mas vamos falar também de ganhos, férias, 13º, o descanso remunerado, né, as convenções coletivas. Também vamos tratar um pouquinho da questão da contribuição sindical. Então, para iniciar, vamos lá ao conceito de home office. Nossa, um conceito que se popularizou nesse momento de pandemia. Então é uma expressão inglesa, mas na verdade é o escritório em casa, levar o escritório para casa. Essa seria a tradução literal. E apesar de ser uma prática adotada por empresas cujos funcionários não podem trabalhar no escritório, tem crescido muito, né, o número de adeptos, no primeiro momento em função da pandemia do Covid, mas que existe aí uma grande possibilidade de se tornar para sempre, lógico, né? Cada pessoa, cada empresa, cada função é um caso diferente, mas abriu um leque aí de oportunidades para as pessoas trabalharem em casa. Então, nessa concepção do home office, o trabalho é desenvolvido em ambientes diferenciados e compartilham a estrutura do ambiente doméstico, né? Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, criando uma intimidade muito grande, né? De casa para casa. E para trabalhar em casa, realmente é preciso estar muito motivado, muito concentrado, principalmente quem tem criança, quem tem outras pessoas na mesma residência, ou as pessoas que moram em casas ou apartamentos que não têm um lugar destinado para o trabalho, né? Então, tem algumas questões aí que tem uma variação grande de pessoa para pessoa. E aí, como tudo nessa vida, né, existem vantagens e também existem desvantagens do home office que nós iremos discutir na nossa aula, mas já adiantando alguma coisa aqui. Claro, a questão do conforto, né? Ah, eu não tenho que trocar de roupa, eu já estou aqui na minha casa. No caso das mulheres, passar um batom, pentear o cabelo e tal, né? São algumas coisas que facilitam bastante. Mas a questão da concentração, eu estou aqui sozinha, não tem interrupção, não tem aquele telefone que toca o tempo inteiro, não tem aquelas pessoas chamando, então eu posso ficar mais concentrada. Uma economia grande para o funcionário, ele não tem gastos com gasolina, com deslocamento, com o pneu do carro, da moto, fica mais barato para ele, não tem que se preocupar com certas questões de vestuário, por exemplo, que se ele tivesse na ativa, né? Economia para a empresa também, porque eu estou gastando a luz aqui da minha casa, o ar daqui de casa, a internet da minha casa é algo que está sendo também bastante discutido na questão da justiça do trabalho, quem é que tem que pagar, né? Eu já tinha internet mesmo, então eu estou usando, mas se eu estou usando a internet da minha casa, a empresa que deveria pagar, então tem uma discussão nisso aí, mas que a empresa está economizando, com certeza, ela não está pagando, por exemplo, o vale transporte para os funcionários que teriam direito. Uma economia de tempo muito grande, acordei, tomei café, já estou dentro do meu ambiente de trabalho, né?
Isso também iria ampliar muito a questão da funcionários em outras cidades. Eu poderia contratar tranquilamente um funcionário que mora em Belo Horizonte, né? Ele iria trabalhar lá sem problema algum. Mas, ao mesmo tempo, né, como tudo tem vantagens e desvantagens, talvez também a falta de conforto, né? Muitas pessoas estão trabalhando em cadeiras que não são as mais adequadas, na mesa da cozinha, por exemplo, né? Não teria a ergonomia, não teria a estrutura que uma empresa oferece. A concentração, mas também poderia ser o contrário, a interrupção, é a criança que chora, é a pessoa que mora junto que está chamando, necessitando, faltou o açúcar, tem que comprar o açúcar, como é que eu vou fazer o café agora, não é? Talvez isso poderia ser prejudicial, e também como uma desvantagem a falta de interação com os companheiros, mesmo que através das tecnologias isso se faça presente, às vezes dá uma saudade, as pessoas se sentem isoladas, tem que ter muito foco, que como você está em casa, eu vou começar a trabalhar a que horas? Vou começar às 8, vou começar às 8h30, às 9, depois recupero lá na frente. Então, cada um com a sua peculiaridade, mas com certeza, né, são pessoas diferentes, com vidas diferentes, trabalhos diferentes, e aí essa estrutura do trabalho em casa, com certeza, também fica diferente. Sendo o que pode ser vantagem para um, pode ser desvantagem para o outro, e aí vice-versa, né? E aí a gente tem uma diferença que está sendo muito comentada, que é a questão do home office e do teletrabalho, né? Porque o teletrabalho, pessoal, ele já existia desde 2007, regulamentado pela CLT, beleza? Independente de Covid, né? Que é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização das tecnologias da informação, da comunicação, porque a natureza do trabalho, ela já era realmente externo, né? E uma outra característica do teletrabalho é a incompatibilidade na fixação do horário, sendo a mensuração das atividades, muitas vezes por tarefa, pela produtividade, por resultado, não sendo devida o que acontece no home office, por exemplo, que ocorre até, se necessário for, o pagamento da hora extra, porque o controle do ponto está sendo realizado, né? Então, o trabalhador em home office, ele está sujeito às mesmas cobranças do trabalhador presencial. Não é porque eu estou aqui em casa que eu vou fazer da hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Não, eu tenho que continuar seguindo as mesmas orientações da empresa, inclusive na questão da jornada de trabalho, né? Eu continuo batendo o ponto, ou passando o ponto, né? Só que nesse momento agora da história, de forma virtual, e isso está sendo controlado pelo empregador, né? E aí veio de uma forma muito interessante, logo que começou a questão da pandemia, né? A medida provisória, né? A gente fala MP 927, ficou muito tratada aí em todas as mídias, né? Que dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego, da renda, enfrentamento desse estado de calamidade pública que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, poderia ser feito um acordo individualizado, por escrito, poderia ser feito isso de uma forma coletiva, né? Para que pudesse manter o emprego e enfrentar os efeitos econômicos decorrentes, né, do que aconteceu aí em função da Covid, do isolamento, né? Então, algumas suspensões de exigências, né? Mas que pudesse ser mantido os empregos, né? Só que isso veio e pegou o setor de RH, pegou o setor do departamento pessoal de surpresa, cada dia uma novidade, as pessoas se adaptando, a legislação se adaptando, né? Então, são situações que ocorreram de forma imprevista, então também tinha que tomar soluções, né, o mais rápido possível.
E aí a gente trata de um outro assunto também que é muito importante nas relações trabalhistas, que é o repouso semanal remunerado, né? Tem que ter um dia de descanso, né? É um direito de todos os trabalhadores que estão regidos pela CLT. Então, tem que descansar pelo menos uma vez por semana, né? Então, é um direito de todos os trabalhadores. A gente recebe os 7 dias da semana, desde que você tenha trabalhado todos os dias, porém, é o repouso remunerado, né? Uma outra situação também que é importante a gente está colocando aqui é a questão do adicional noturno, sabe? Eu já vivenciei isso muito nas empresas, principalmente no cargo de vigilância. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir para o turno da noite. Aí o outro fala assim, não entendi por que trabalhar à noite é ruim. Mas por quê? Porque tem o adicional, que é o acréscimo de 20% das horas trabalhadas à noite, né? Conforme, né, o artigo 73 da CLT, para o trabalhador urbano de 25%, né? Então, faz uma grande diferença, né? E é considerado aí o trabalho noturno entre 22 horas, né, às 10 horas da noite, até 5 horas da manhã do dia seguinte. Tem algumas diferenças aí, se é o trabalhador rural, se ele está na lavoura, se ele está na pecuária, não é? Mas, em regra geral, né, para a maioria dos casos aí, é a questão do trabalhador urbano, né? Que são os 20% de acréscimo nessas horas trabalhadas, que dependendo faz uma grande diferença para a pessoa, né? Um outro aspecto também importante das relações trabalhistas é a convenção coletiva, né, que é o resultado das negociações entre o sindicato dos patrões ou o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, né? Se a gente falar em termos de UBA, o Intersind é o sindicato patronal, é o sindicato dos empregadores, e o sindicato dos marceneiros é o sindicato dos empregados, né? No caso do marceneiro aí, que é o forte da nossa região, tendo como data base o dia 1º de setembro, né? Então, significa que nessa data os reajustes, os pisos salariais, os benefícios, os direitos, os deveres, tanto dos patrões quanto dos empregados, né, serão objetos de negociação. E aí cada classe, né, cada categoria, tem dos metalúrgicos, das costureiras, do comércio, do ramo alimentício, dos laticínios. Então, cada categoria aí tem a sua convenção coletiva, né, que é um documento que deve ser registrado, homologado pelo Ministério do Trabalho, que representa conjuntamente os profissionais daquela área de atuação. E aí, dando continuidade a essa questão da convenção coletiva, né, está muito relacionado com a contribuição sindical, que foi uma mudança muito grande que aconteceu na última reforma trabalhista, né, e sem dúvida veio a questão do fim da contribuição sindical obrigatória, porque quem é que tem um pouquinho de experiência profissional aí, sabia que era obrigado a descontar no contra-cheque de cada empregado uma vez por ano, no mês de março, o valor de um dia do seu salário, e essa contribuição era repassado ao sindicato da categoria, né? Então, com essa reforma agora, esse procedimento só pode ser adotado com autorização prévia e por escrito do empregado, porque antes o empregado ele não tinha escolha, tinha que descontar no pagamento dele um dia. A empresa era obrigada a fazer isso e o empregado era obrigado a aceitar. Agora não, isso mudou muito, né? No Brasil é um país com muitos sindicatos, muitos. Então, foi uma reviravolta grande aí, e aí algumas discussões, né? Beneficiar o sindicato que defende a categoria, se você para de contribuir, você enfraquece. Então, teremos uma discussão sobre isso, que é muito importante, né? E aí agora um assunto, né? Falamos aí dessas contribuições, mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de férias, né? E as férias é o período de descanso remunerado anual que deve ser concedido ao empregado depois de 12 meses, né? De
período aquisitivo, né? Então, 30 dias corridos, se ele não tiver faltado ao serviço até 5 vezes, né? Tem uma regra aí, ó, o pessoal que falta muito, depois vai descontar nas férias, 24 dias, 6, 14 faltas e assim sucessivamente, né? Tem uma tabela aí, quem faltou de forma injustificada, quer dizer, faltou porque faltou. Ah, por que você faltou? Ah, eu faltei porque eu precisei faltar. Não, faltou porque precisou faltar. Se isso ocorrer, né, até 5 vezes, beleza. Mas se a partir de 6 vezes, isso pode ser descontado nas férias do empregado, né? Então, a questão das faltas do empregado ao serviço, tem que ficar de olho, se faltar muito vai descontar nas férias, mas também, se eu faltar, por exemplo, eu precisei faltar, depois desconta nas minhas férias, não pode, não existe isso. Você faltou, foi uma falta injustificada, não tem atestado, não tem declaração que você foi no fórum, não tem nada. Então, depois desconta nas minhas férias. Não, é extremamente proibido, né? Uma questão também que o pessoal fala muito, vou vender minhas férias, né? O máximo que pode vender é 1/3, também 1/3 a mais do que a gente teria o salário naquele mês de férias, né? Existem as férias coletivas, existem as férias individuais. As férias individuais hoje elas podem ser divididas em 3 períodos, então eu tenho que tirar no mínimo 10 dias de férias, né? Eu também posso tirar 30 direto, e aí são algumas questões que a gente precisa observar, né? E durante esse ano também tem que ter no mínimo 30 dias de férias, pelo tempo que eu trabalhei, né? Então, aqui agora uma passada rápida, mas está lá no nosso estudo dirigido, as faltas que são abonadas, né? Porque eu falei que se faltar de uma forma sem justificativa, eu posso descontar nas férias, mas se eu faltar e essa justificativa estiver amparada pela legislação, eu vou apresentar apenas a documentação comprobatória, né? Então, até 2 dias em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, ou no caso, uma pessoa que seja minha dependente, por exemplo, um sobrinho que é meu dependente, se eu conseguir comprovar isso, né? O pessoal que quer casar aí, 3 dias, casa na quarta, aí fica quarta, quinta, sexta, aí já tem sábado, domingo, aí já dá para namorar mais um pouquinho, né? Um dia, doação de sangue, alistamento militar, se tiver que ir no fórum, até para exame vestibular, né? Mas acaba que a galera não tem esse benefício, porque o vestibular acontece normalmente no sábado ou no domingo, né? Mas é um direito também. A questão da licença paternidade. Então, tem algumas questões aí que são faltas que são consideradas justificadas, né? E o artigo 133 da CLT estabelece que não terá direito ao gozo e recebimento das férias o empregado que no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social, auxílio-doença, acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho por mais de 6 meses, mesmo que descontínuo, né? Então, eu fiquei afastada 30 dias, depois eu fiquei afastada 90 dias, depois eu fiquei afastada mais 20 dias. Então, se juntou isso aí no período de 1 ano, deu mais de 6 meses, a pessoa não tem direito a férias, né? Ela já ficou afastada, aí a legislação não dá direito a férias, né? E aí algum assunto aí também que deve ter sido discutido por algum de vocês, até numa mesa de família, é a questão das férias do empregado com salário fixo mais comissão. Muitas pessoas, eles têm só comissão, outras pessoas ele tem um salário mais comissão. E aí ele fica de férias, nossa, mas a minha comissão é maior do que o meu salário, né? Então, como é que isso é feito? Ou no caso do funcionário que tem férias, mas ele é pago por tarefa, ele é pago pela quantidade. Eu produzi 1000 camisas, então eu vou ganhar tanto. Eu tô de férias, eu não produzi nenhuma, então como é que fica o meu salário, né? Então, a lei já tem uma previsão sobre isso, que é a média, né, dos últimos 6 meses ou dos últimos 12 meses, aquilo que for favorecer melhor ao empregado, né? Porque senão a situação dele ficaria muito ruim no período de férias, ele nem queria sair de férias e isso é inviável. A lei
obriga que o trabalhador ele tenha as férias, mas além da lei obrigar, as férias se fazem necessárias, a pessoa vai ficando cansada, esgotada, né? Então é preciso realmente relaxar. E aí um outro aspecto também bastante interessante, né? Já tá chegando a hora. É a questão do 13º salário. Só que não pode gastar antes de receber, não, senão vira uma confusão. Mas o 13º também é muito legal, né? Então deve ser pago em 2 parcelas, sendo que a primeira parcela entre os meses de fevereiro a novembro, né? Muitas empresas dão a opção que o funcionário receba essa primeira parcela na data do aniversário, né? Mas se isso não acontecer, até novembro ele tem que receber a primeira parcela, né? E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro daquele ano. Então é importante, né? Nós vamos verificar também como é que faz o cálculo disso, né? Eu trabalhei 8 meses, então eu tenho direito a 8 dozeavos desse 13º, né? Então é um dinheiro que entra e que é importante, né? Mas vale a pena ressaltar que a questão dos descontos dos impostos, ele é feito só na segunda parcela. Então, a primeira parcela, ela vem limpinha, metade do que eu ganho. A segunda parcela, fiquei triste agora. Onde ocorrem os descontos, né, do 13º, que a gente também vai fazer a contribuição para INSS, né, mas somente na segunda parcela. A primeira parcela, ela vem limpinha, né? E aí, a questão também de um outro desconto, né? Socorro, socorro, são muitos os descontos, né? Então, eu apresento aqui para vocês um quadro, não é? Antes, o INSS, ele tinha apenas 3 alíquotas, né? Que era 8, 9 e 11%, de acordo com o salário. E a partir desse ano houve uma mudança na legislação, né? Então, quem ganha até 1.045, que é o salário mínimo, ele tem um desconto de INSS de 7,5%. Até de 1.045 até 2.089, 9%, e aí 12%, e quem está no teto aí da faixa salarial, né, chegando a 6.101, que é o máximo, ele vai ter um desconto de 14%. Então tem que ficar atento aí a esses valores, a essas tabelas, para saber qual está sendo a contribuição. E também, para chorar, para morrer de chorar, é a tabela de desconto do imposto de renda, né? Então, hoje no nosso país, quem ganha até R$ 1.903,98, ele está isento. Mas quem ganha a partir desse valor já tem uma parcela deduzida do imposto de renda, já faz uma contribuição que tem uma variação de 7,5% a 27,5% no imposto de renda, e é para chorar e é para morrer, né? Então teremos boas discussões em relação a isso, porque eu pago e nem sempre os serviços são oferecidos a contento, né? Então tem uma tabela aí, ganhou mais, tem que pagar mais um pouquinho e não tem como fugir disso, né? Então, obrigada aí pela atenção de vocês, vamos dando continuidade a esses estudos, que é super importante para a vida acadêmica, mas também para a vida pessoal. Um beijo para todos vocês,